Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a cura de um coxo. O texto que estaremos lendo hoje se encontra lá em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nossa, esse texto é muito lindo. Vou lhe passar o contexto para você entender esse texto, tá? O livro de Atos, começa, Jesus, ele morreu, e ressuscitou. Ele teve alguns encontros com seus discípulos, depois que ele ressuscitou. E antes dele ir ao Pai, ele falou para os seus discípulos que ele iria, mas que deixaria, que eles ficassem reunidos ali, até que do alto eles fossem revestidos de poder, ou seja, cheios do Espírito Santo. Depois que ele foi, aí vem o Atos 2, que na festa de Pentecostes desceu, o Espírito Santo, e eles falaram em línguas como de fogo, e as pessoas que estavam ao redor estavam ouvindo eles falando na sua própria língua. E depois disso, Pedro e os apóstolos começaram a dar início à igreja, primitiva. Pedro deu um discurso falando, sobre Jesus e todos os feitos dele, e quase 3.000 almas foram rendidas aos pés do Senhor. E depois ele foi começando a falar, como é que deveriam se comportar aqueles que estavam se convertendo a Jesus. E eles foram realizando vários milagres, sinais, maravilhas. E uma dessas foi a cura desse coxo. Então, quando Pedro e João, que no livro de João ele diz que é o discípulo amado de Jesus, aquele que quando estava na ceia, ele se encostou no peito de Jesus e ouviu as batidas do coração de Jesus. Eles dois estavam indo, em caminho ao templo para poder orar às 3 horas da tarde, ou como tem em algumas versões, na hora nona. E quando eles estavam passando por aquele caminho, que era um caminho que eles passavam até com Jesus também, e foi levado a uma porta no templo chamada Porta Formosa, e estava ali um homem coxo de nascença, ou seja, ele era manco de nascença, ele nasceu dessa forma. Ele estava ali em um local estratégico onde passavam muitas pessoas e ficava ali pedindo esmola, porque ele não podia andar, então aquilo era a vivência daquele homem. Em Atos capítulo 4, versículo 22, diz que, ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Então pense aí, mais de 40 anos, aquele homem sem saber o que é um andar, porque ele nasceu daquela forma, sem saber como é caminhar, sem saber como é se locomover, porque eram as pessoas que locomoviam ele, ou seja, mudava ele de lugar, levava ele aos lugares. Não eram os seus próprios pés que o levavam, mas eram pessoas que levavam ele para pontos estratégicos para que ele pudesse pedir esmola. E quando ele viu Pedro e João, ele pediu, como sempre as pessoas passavam, ele pedia esmola. Mas
Pedro ele fala, olhe para nós. E ele olhou atentamente para Pedro e para João. E Pedro vai e fala a ele, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ou anda, né? Porque aqui no texto tá anda. E eles pegou pela mão direita do homem e os pés e os tornozelos dele se firmaram. Aquele homem ficou em pé pela primeira vez. Houve algo diferente naquele dia na vida daquele homem. Um milagre aconteceu. Aquele homem que há mais de 40 anos não sabia o que era estar em pé, não sabia o que era se locomover com seus próprios pés. Naquele dia houve milagre na vida dele. Houve uma cura. E ele conseguiu se pôr de pé. E ele saiu saltando e louvando a Deus. Porque ele estava grato, porque há 40 anos ele não sabia o que era andar. Ele sabia o que era as pessoas levarem ele aos lugares, mas não sabia o que era ele mesmo ir andar, saltar, fazer coisas simples. E hoje em dia a gente pouco tem tido essa mesma determinação que Pedro, essa mesma ousadia de chegar e oferecer o Deus, o Jesus, aquele que traz cura a um coxo de nascença, aquele que cura cegos, aquele que cura qualquer tipo de enfermidade. Ele cura todas as coisas. E ter essa mesma ousadia, né, e ser essas pessoas cheias do Espírito Santo para chegar em nome de Senhor Jesus Cristo. Anda. Hoje em dia nós não temos tido essa mesma paixão de levar as boas novas, de tocar nos enfermos eles serem curados, de crer realmente que Jesus pode curar a enfermidade de qualquer pessoa. Basta somente ele querer e você ser um instrumento disposto a ser usado pelo Senhor. Assim como Pedro e João, estavam passando para poder orar, mas no caminho houve algo diferente. Quando nós estivermos na nossa caminhada, junto com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho, da escola, da faculdade, tem que haver algo diferente, uma atitude diferente no nosso cotidiano. Nós temos que mostrar o Jesus que nós servimos. Mostrar que ele traz cura, que ele traz libertação, que ele traz renovação, que ele traz restauração na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. E às vezes isso é que tem faltado, essa nossa atitude como cristãos, como conhecedores da mensagem, do evangelho, como conhecedores de que Jesus ele entrou na nossa vida e transformou. Tem faltado isso em nós, de chegar para outras pessoas que estão precisando, ou seja, que estão às vezes como esse homem há 40 anos, sem saber o que é estar em pé, o que é saltar de alegria. E chegar e orar por ele, e declarar cura sobre a vida dessa pessoa. Meu irmão, que nós viemos aprender com esse texto, de exercermos a nossa fé, orando pelos doentes, orando pelos enfermos, pedindo libertação pelas pessoas, pela nossa família. E que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo para poder agir como o nosso Jesus agiu. Os milagres, os feitos, os prodígios, as maravilhas que ele fazia. E nós vamos fazer também, mas que nós vamos dar esse pontapé inicial, sabe? De orar pelos enfermos e crer que eles serão curados. Exercer os ensinos do Senhor, realmente. Praticar aquilo que ele nos ensinou. E sermos realmente seus discípulos, operando da forma como ele nos ensinou. Praticando o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra, o que ela trouxe de novo para a sua vida. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, para que mais pessoas elas venham entender que há cura em Jesus. A libertação em Jesus, a transformação em Jesus, a renovação em Jesus.
E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.